um pouco a lenda aqui, né? A nossa história daqui da lagoa. Antes de ela surgir, ela não era lagoa, ele era a aldeia, né? A aldeia do Mauaiacá. Primeiro ser humano que o nosso herói criador criou. Primeiro humano aqui. Então foi ele, Mauaiacá. Um dos filhos dele, Mauaiacá, botou ele na recusa para ele poder ser o grande guerreiro. Aí no dia seguinte, o Mauaiacá preparou a raiz para ele, né? O que Mauaiacá preparou, o chá, não foi o filho dele que tomou. Quem tomou primeiro foi o bombo. Mauaiacá tinha o bombo pássaro. E como ele era sagrado, né? Transformou esse raiz, né, em a lagoa. Nós consideramos ser a lagoa sagrada. Hoje a nossa terra está sendo ameaçada pelo desmatamento. 2000 a 2023, o desmatamento chegou na nossa reserva. Isso deixa a gente muito preocupado. E os nascentes dos rios Xingu estão tudo desmatados. Estão secando o rio. Plantaram soja. Estão jogando veneno na soja. E a água da chuva leva o veneno para o rio, poluindo o rio, matando animais aquáticos. A gente não sabe se a gente está tomando água de qualidade. Isso é a nossa preocupação. Está muito seco por aqui, não está chovendo, né? Porque a água que sustenta nós, todos nós, os meninos, a tudo, né? É isso importante, né? Que a gente precisa falar, né? Sobre a água, né? Agora a floresta também, eu amo a floresta, porque a floresta que traz o vento aqui para nós, né? Por causa que a floresta começa a chegar vento, aí tem a sombra, começa a trazer a chuva, para chover bem, né? A água, esse rio do Xingu que vem descendo de lá, está muito sujo. A gente não pode beber com água suja, a gente tem que se cuidar bem. Floresta também a gente tem que cuidar muito. Não quero que a gente sofra aqui, né? A gente tem que ficar bem cuidando nossa floresta, nossa terra. Eu vou lutar sempre, minha luta é essa aí. Somos habitantes da floresta, sabemos viver na floresta, sem destruir a floresta. A natureza faz parte da nossa cultura. A água é o nosso mercado, porque ali está o peixe que comemos. Respeitamos o espírito das árvores, da água e da terra, porque temos essa conexão espiritual aqui. Esse rio sagrado, né?
para nós é muito importante porque é dono do rio, né? Por isso que a gente não pode se mexer, a gente não pode matar, a gente não pode jogar lixo, a gente tem que cuidar, né? Porque esse rio, água, esse aí, igual o nosso sangue que está indo, né? Está levando a nossa saúde, né? Cachoeira significa pulmão, significa força, poder. Você sabia que é as cachoeiras que têm os maiores poderes da limpeza dos rios, das águas? As cachoeiras, elas são um mistério. Você pode ir em 2 cachoeiras no mesmo dia, e se você for em horários diferentes, elas sempre estão de uma maneira diferente. Elas têm mudança, elas mudam. Elas filtram toda a água que desce e elas têm o poder da multiplicação, da renovação. Olha, uma cachoeira para o rio, ela serve de muitas coisas, né? Até porque a cachoeira ela faz com que a água se movimente. Aquela água fica circulando direto, ela tem um oxigênio sempre renovado, né? É essa a função das cachoeiras, para tirar a impureza, a sujeira que cai dentro do rio, porque a corredeira ela arrasta toda a sujeira que tem dentro do rio, né? Então a água no pé de uma cachoeira, ela sempre está renovada toda hora. O oxigênio daquela água se mantém fria, né, durante o dia todo, à noite, que é onde a água para, o sol esquenta ela fica uma água quente, morna, né? Na cachoeira não, a água é fria diretamente. Você precisa ter fé, sabe? As águas são vivas. Mas se você tomar um banho numa água parada, ela não faz o mesmo efeito, dependendo do que tu vai fazer. Quando eu chego, às vezes eu estou tão machucada que eu chego muito triste. Então eu chego, passo direto lá para a cachoeira. Quando eu chego lá, tem aquelas piscinas que a gente fica dentro, aquelas piscinas naturais que você viu. A gente entra dentro dela, ela fica borbulhando por baixo. Então ali eu relaxo e eu deixo as piabas virem me limpar, sabe? Tira de mim as dores, as tristezas, as decepções do ser humano por não entender o poder da vida. E aquilo me renova. Aí eu fico ali, quando eu volto para casa, às vezes eu cheguei de olho fundo, eu saio de lá novinha. E eu saio mais linda ainda. Então isso me traz assim, uma coisa assim, muito linda. Minha avó, né, ela contava as histórias, que pegava muito peixe nas cachoeiras, né, que eles gostavam de cachoeira. E foi uma casa que fica bonita, né, assim, boa. Porque às vezes a guitarra, arrambar na cachoeira, tudo é muito bom. É tanto que agora, tipo, quando nós temos o inverno, que o inverno é quando a água enchia, quando não enche mais, é quando não fica só. Muitas pessoas que vêm visitar Altamira, a gente fala dessa beleza que nós temos, dessa natureza rica, e hoje não temos mais, né? O Xingu, que era um rio corrente, cheio de cachoeira, hoje parte dele virou um lago, uma água parada, sem vida, sem floresta, sem praia, sem pedral, sem peixe, né? E isso foi causado por um impacto de Belo Monte. E hoje as famílias que vivem dentro dessa área de reservatório, elas têm de se adaptar com essa nova vida, porque aquela vida que nós tínhamos, a gente precisa esquecer. Aquilo ficou no passado e que hoje em dia não volta mais, né? Todas as cachoeiras estão ameaçadas. Até a cachoeira mais bela, mais distante dos olhos do mundo está ameaçada. Porque o meio ambiente ele é um só. Ele pode se dividir em várias partes, porque em todos os lugares tem estação diferente. Mas as cachoeiras estão ameaçadas pelos grandes empreendimentos de morte. Eu vou começar pelas hidrelétricas, que elas, segundo quem construi elas, diz que elas são boas,
traz energia limpa, traz não sei o quê. Não vejo isso. Porque eles não sabem o mal que eles fazem quando eles aplicam esses grandes megaprojetos. Porque eles são projetos de morte. Tudo que é traçado dentro desse contexto, que é para fazer esse empreendimento, tudo que está ao seu redor é destruído. Não é só aquela região, todas que estão perto sofrem. Nós vivemos isso em Belo Monte. Conheci esse rio muito bem, bastante cachoeira na nossa região, né? Nós tínhamos aqui próximo a Cachoeira da Barriguda, tinha o Pontão do João Leontino, nós tínhamos a Cachoeira da Matuxã, Cachoeira do Pedão, tinha a Cachoeira do Palhau, Cotovelo, né? Isso tudo nós perdemos, né? Hoje não existe mais. Mas eu ainda tenho uma grande lembrança, porque são coisas que não fogem da minha memória. E sempre é como se diz outro, o desafio delas, hoje eu tenho esse neto que mora comigo aqui, que é o sonho dele é construir algumas cachoeiras, né, na nossa região. E eu estou esperando que Deus me dê uma oportunidade. Eu quero fazer uma viagem assim de uns 10, 15 dias com eles, para a gente ir até o Alto Xingu, para me mostrar para ele aquilo que eu conheço, né, levar o conhecimento que eu tenho para eles. Para um dia eles poderem contar para os meus netos, né, o desafio que nós tínhamos dentro do Rio Xingu. Todo dia eu passo aqui e não sou a mesma todo dia. Todo dia a água que passa numa cachoeira, ela não volta mais lá. Ela só passa uma vez. Todo dia ela muda. Então, se eu sou uma cachoeira, se eu sou uma água, todo dia eu sou renovada, dependendo da minha crença e da minha fé. A água, ela cura, a água sara, a água faz tudo. A água é vida. Mas também ela mata, se você não souber respeitar ela. A cachoeira, você não precisa chegar na cachoeira e cair nela. A cachoeira, ela é bela, ela é linda, mas ela é perigosa. Você não pode chegar lá e mergulhar onde você não conhece. Ela pode te sugar e te tirar com a vida. Mas se você chegar onde você tem acesso, e onde você olha e você vai respeitar, ela vai te amar. E você vai chegar lá, você vai tomar banho. Quem mora lá que você não conhece vai estar te vendo. E você vai sair de lá, nossa. Você não imagina a energia que você traz. Nunca passou pela minha cabeça ter um parque eólico no meu lote. Eu não quero esse dinheiro. A eólica ajudou demais, ajudou demais. O Rio Grande do Norte é o maior produtor nacional de energia eólica, uma das principais apostas para a chamada transição energética. Atualmente, existem mais de 380 parques eólicos em operação ou em construção espalhados pelo estado. Quase metade desses parques fica a 1,5 km de projetos de reforma agrária. As empresas eólicas cobiçam as áreas de assentamento e dividem as comunidades de agricultores. O assentamento Canto da Ilha de Cima é um dos que vem recebendo propostas de empresas para a instalação de torres eólicas, mas as lideranças resistem. Porque eles sabem o que estão fazendo, nós não sabemos o que está assinando. Qual o conhecimento que nós temos da lei? Eu posso até conhecer um pouquinho só, mas eu tenho um vizinho aqui do lado que não sabe nem assinar o próprio nome. Nós temos umas 70 famílias que não querem o parque eólico. Mas nós temos, acho que uns 19 que querem. Como a maioria não quer, talvez isso esteja dificultando o trabalho deles, né? Na verdade, eles estão querendo arrendar o assentamento por completo. A primeira proposta deles era R$1.000 por ano. 2 ou 3 anos depois, vieram com a proposta dizendo bem melhor, 1.200. Então a gente ia ter R$100 por mês. Hoje não dá para mim pagar minha energia.
A gente vem lutando há 20 e muitos anos pelo título da terra, então eles prometem esse título. Mas é aquela coisa, como é que eu vou prometer uma coisa que eu não tenho? Porque o título, quem vai ter que nos dar um dia vai ser o INCRA. Essa terra, na hora que nós assinar o contrato, a gente não vai ter mais acesso a ela. Então, na hora que eu não tenho acesso à minha casa, eu estou perdendo ela. O trabalho que a gente teve, a luta que a gente tivemos. Não foi só eu, não foi só Tiquinho, né? Foi esse grupo que está aí. Assinar uma coisa que amanhã ou depois, se eles vierem de cima para baixo, ei, daqui não é mais seu não. A gente vai correr para onde? Você teria um outro lugar para correr? Eu te digo que daqui talvez quase ninguém tenha um outro lugar para ir. Já no assentamento Brinco de Ouro, os ventos são favoráveis às empresas eólicas. Na realidade, 70% do desenvolvimento aqui na comunidade foi a eólica, ajudou demais. Ajudou demais. A maioria deles trabalhou. 50, 60 pessoas ou mais da comunidade. Por fora tem pessoas aqui na Bahia, em Santa Catarina, que começaram na época aqui e hoje já chegaram já estão até Santa Catarina. Esse dessalinizador, isso aí foi da eólica, foi eles que fizeram. Ia construir uma praça, tem um interesse de calçar as ruas aqui na comunidade, né? Já tem esse plano. Pedindo a Deus que dê certo, aparecer alguma empresa por aí para ver se a gente consegue, porque com a prefeitura fica mais difícil conseguir. Elas entrarem aqui para colocar os aéreos geradores, aí é quando a gente pode receber um benefício. Nem todo ano chove. Aí tendo um salário fixo, com certeza ia melhorar muito, é como uma aposentadoria. O Rio Grande do Norte se vende como grande potência energética do país, que na realidade é, porque implantou vários parques eólicos de forma totalmente desenfreada. Mas que tipo de exemplo é esse, né? Potência energética a que custo, né? A um custo humano mesmo. As pessoas, as comunidades, elas foram muito prejudicadas nesse processo de implantação das eólicas aqui no estado. No governo Lula, o Brasil retomou o papel de protagonista ambiental e climático. O desmatamento da Amazônia caiu pela metade e invasores foram retirados de áreas protegidas. Os responsáveis por esse resultado são os servidores da área ambiental, que executaram ações de fiscalização, trocaram tiros com criminosos e expulsaram invasores de terras indígenas e unidades de conservação. Após um 2023 marcado por negociações trabalhistas frustradas, a categoria subiu o tom das mobilizações e agora faz uma paralisação das operações em campo, que já começou a prejudicar o combate ao desmatamento. Segundo a ASEMA, Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Especialista em Meio Ambiente, o objetivo é pressionar o governo. Uma mesa temporária de negociações foi aberta em outubro. Foi entregue a demanda nessa mesa temporária, onde o governo ficou de até um mês, na verdade, né, dar o retorno e fazer a segunda rodada de negociação. Então, nós tínhamos a expectativa de que até final de novembro de 2023 teríamos essa proposta. Não tivemos mais a mesa temporária, não houve nenhuma outra negociação, não houve retorno por parte do governo e não houve apresentação nem de proposta nem de contraproposta em relação
às reivindicações dos servidores. Dos 8.800 servidores da carreira de especialista em meio ambiente, 4.800 estão ativos, quase a metade do total. O restante é aposentado ou pensionista. O contingente está distribuído entre IBAMA, Serviço Florestal Brasileiro, ICMBio e técnicos do meio ambiente. As atribuições da categoria vão desde a conservação de ecossistemas frágeis, como cavernas e recifes de corais, até o enfrentamento de garimpeiros e invasores de terras na Amazônia, que ficaram mais armados e mais organizados durante o governo Bolsonaro. Para você ter ideia, só no ano passado foram mais de 10 ocasiões de troca de tiro com servidores do IBAMA só na terra indígena Yanomami. Esse risco ele tem aumentado bastante, já ocorreu diversos casos, eu mesmo já tive casos de trocas de tiro e com manifestantes, com pessoas que estavam contra o nosso trabalho, impedindo a gente de progredir com o nosso trabalho. Mas isso é da nossa realidade. A categoria reivindica a equiparação salarial com os técnicos da Agência Nacional de Águas, que faz um trabalho parecido com o dos servidores ambientais, mas tem salários mais altos. Outra demanda é a criação de uma gratificação para estimular servidores a ocuparem postos em áreas remotas e marcadas por conflitos ambientais, cargos que sofrem com a alta rotatividade e a falta de servidores. Para que o desmatamento continue caindo na Amazônia, a entidade estima que o IBAMA precisaria de no mínimo 5.000 servidores só na área da fiscalização, mais do que o dobro dos funcionários trabalhando hoje em todo o órgão ambiental. Por isso, os servidores pedem também mais concursos públicos. A pauta dos servidores hoje, central, é a reestruturação da carreira, parametrização com a Agência Nacional de Águas, que leve uma equiparação salarial e uma diminuição do fosso entre analistas, técnicos e auxiliares, mas também que tenham outras formas de gratificação ou indenização para esses servidores que estão constantemente em campo, constantemente em risco. Na terra indígena Yanomami, uma força-tarefa tenta há 1 ano expulsar os garimpeiros, e os efeitos da paralisação dos servidores ambientais já começam a ser sentido. Segundo a ACEMA, o recrutamento de novos agentes para operações em campo já está prejudicado. Ações de fiscalização e repressão ao crime ambiental, programadas para os próximos meses, poderão não acontecer, mas a categoria garante que não vai abandonar o território por se tratar de uma questão humanitária. Se as negociações não forem retomadas, os servidores alertam que os compromissos ambientais estabelecidos por Lula, dentro e fora do Brasil, podem não sair do papel. Não adianta mais continuar fazendo compromissos internacionais, fazendo promessas em todos os encontros internacionais onde se vai, sem, de fato, fortalecer essas instituições. E o fortalecimento passa necessariamente pela reestruturação da carreira de especialista de meio ambiente, pela realização de concursos e, principalmente, por ouvirem os servidores, o que os servidores estão falando. A gente está em campo, a gente tem a realidade nas mãos, a gente vê e a gente está informando isso para cima. E o andar de cima tem que ouvir e tem que considerar o que está sendo dito. From Mexico to Argentina, the Pacific to the Atlantic, is a united Latin America the next global power? It certainly has the people, over 650 million, twice the US population. It has the resources, huge mineral riches, including 2/3 of proven global lithium reserves, and it contains ecosystems, like the Amazon, of vital global importance in our era of climate change. But to be a global power, you need, well, power, political and economic. And Latin America has never been united enough to build it. For centuries, Latin America was the property of foreign powers, its people oppressed, its lands confiscated, and its resources pillaged. By 1800, 150,000 tons of silver had been shipped out of Potosi, Bolivia alone. That's over $82 billion worth at today's prices. In the 200 years since, the United States displaced the old European powers and even gave a name for its domination in the Western Hemisphere, the Monroe Doctrine, deployed to keep its southern neighbors divided from each other and subservient to US interests.
Today, the so-called Inter-American System is run from Washington, D.C., where the Organization of American States is headquartered. But that domination might be ending. Across Latin America, progressive candidates just keep winning elections. This hasn't come out of nowhere. Around 20 years ago, after decades of US-backed dictatorships and IMF mandates, popular forces in Latin America claimed state power, in many cases, for the first time in history. In Brazil, Venezuela, Argentina, Ecuador, Bolivia, and Uruguay, progressive governments and powerful social movements turned the rudder of development towards the people. Collectively, this was known as the Pink Tide. And they were extremely successful. During the 2003 to 2010 administrations of Lula, Brazil's first working-class president, 20 million Brazilians were lifted out of poverty. With Bolivia's first indigenous president, Evo Morales, extreme poverty fell by 50%. Infant deaths and child malnutrition, both, were halved. In Ecuador, progressive economist Rafael Correa's government, that I served in as foreign minister, more than doubled social spending as a percentage of GDP, and our citizens' revolution ushered in a boom in education. Pepe Mujica, a former guerrilla fighter and farmer who donated 90% of his salary as president of Uruguay, decarbonized his country's grid, which is now almost 100% renewable, boasting 50 wind parks and saving billions of dollars for the country's budget. In Argentina, Nestor Kirchner's government refused to pay odious debts or comply with IMF policies, crippling the country and its people. As a result, the economy grew again, and poverty and unemployment fell by 50%. But the countries also worked together to integrate the region, both economically and politically, to boost their collective power after decades of coups and control by the United States and international big business. New regional institutions were set up, and old ones reinvigorated. In 2008, Lula hosted the Latin American and Caribbean Summit on Integration and Development, marking the first time that all the region's heads of state met without the sponsorship of the United States or Europe. The result was the formation of the Community of Latin American and Caribbean States, CELAC, in 2011, which set out to leave behind the old and worn-out OAS with a new space for hemispheric dialogue. The Union of South American Nations, UNASUR, went further. Sealed by a treaty in 2008, it established councils of defense, health and energy, and infrastructure to drive coordinated development across the southern continent. But this march of social progress didn't make Latin America its own great power. Faced with the ferocious counter-revolution led by local elites and the end of the commodity boom that aided rapid economic growth, the Latin American right led a decade of reaction. There were coups, with the forced removal of leaders in Bolivia, Honduras, Paraguay and Brazil. There was legal warfare to criminalize left-wing opposition, preventing Ecuador's Rafael Correa from even visiting the country and putting Lula behind bars. And, surprise, surprise, when the oligarchs came back to power, their first move was to defund, ditch, and dismantle those regional institutions that once promised a united and independent Latin America. But that didn't last long. These right-wing governments had no plan to improve people's lives, only to enrich their friends and expel their enemies. And in country after country, the people had enough. They hit the streets. In Bolivia, after the coup against Morales' government in November 2019, massive protests and highway blockades forced the coup government of Jeanine Áñez to hold elections, which Morales' Movement for Socialism party won. They built new coalitions. In Colombia, they formed a broad political alliance known as the Pacto Histórico that united Colombia's social majority, workers, peasants, indigenous, and Afro-Colombian, into a shared political project. They beat back against tactics of legal warfare, like the Lula Libre campaign, which helped to free Lula from his prison cell and clear the way
for his return to power. This rising wave of popular protest even reached countries untouched by the first pink tide: Peru, Colombia, Mexico. These progressive governments, now in power for the majority of Latin America's population, face many challenges: pandemic recovery, climate catastrophe, and increasingly a radicalized opposition. But the opportunities for Latin America are vast. Living standards for the majority could rise again, with expanded health, education, and domestic industry building collective wealth. In that context, the project of uniting Latin America, building a zone of peace and prosperity, can come to the fore once more. Since Lula's inauguration on January 1st this year, there has been renewed momentum behind projects to unite the region and build its independence politically and economically. The region can take louder and bolder action on the world stage, pushing the interests of our shared planet and the global majority, such as building and sharing collective medicines production capacities, so we aren't left to the whims of big pharma's profits ever again. With climate breakdown set to run away from us, the global system shown to be an abject failure in the COVID pandemic, and a raging war in Europe, the whole world can benefit from this progressive Latin American leadership. We could play a role in negotiating an end to the war in Ukraine and lead the nations of the world in serious global reductions of emissions. So, if Latin America does all these things, enriches and empowers its peoples, unites its many countries, and acts decisively on the world stage, will it become the next global power? Well, no, not really. Here's the thing: the peoples of Latin America don't want to be a global power that bends others to its will, dominates them and captures their resources. It just wants to use its enormous resources to develop in dignity, with respect for its peoples and our planet, and that matters for the whole world. If the region peoples are able to stand up against the divide and rule from the global north, it means others can too.